Olá, já parou para pensar que às vezes as ideias mais impactantes de um autor só vêm à tona depois que ele já se foi? Pois é, esse é exatamente o caso de Obras Póstumas. É uma coletânea que funciona quase como um vislumbre final da mente de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Então, bora mergulhar nesse legado. Olha, essa citação, que está logo na introdução do livro, já diz tudo, né? A ideia aqui nunca foi só juntar um monte de textos. O objetivo era bem mais profundo, oferecer algo realmente poderoso, consolo e iluminação. É como se fosse um convite, sabe? Para a gente acessar as últimas reflexões do Kardec de um jeito que pode até transformar a nossa perspectiva. Então, tá, mas o que a gente encontra de fato nesse livro? Bom, Obras Póstumas é basicamente uma compilação de anotações, cartas, artigos, tudo material inédito do Allan Kardec. Depois da morte repentina dele, em 1869, foram os seguidores, com a liderança da viúva dele, Amélie Gabrielle Baudet, que juntaram tudo isso. A missão era preservar o pensamento dele e, claro, os projetos que ficaram pelo caminho. É quase como abrir uma janela para espiar a oficina de trabalho do codificador. Só que, para entender a obra a fundo, a gente precisa primeiro entender o autor. Quem era, afinal, o homem por trás do nome Allan Kardec? Como é que a jornada dele o levou a organizar uma doutrina inteira que depois se espalhou pelo mundo todo? E aqui vem uma coisa fascinante. Antes de ser Allan Kardec, ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E olha, ele não era nenhum místico, viu? Pelo contrário. Era um educador super respeitado, um cientista na França do século XIX, e foi justamente essa mente, essa cabeça metódica, pedagógica, que ele usou para investigar os fenômenos espirituais. Isso acabou moldando tudo o que veio depois. A trajetória dele é realmente impressionante. Pensa só, tudo começa em 1855. O professor Rivaio, que era bem cético, resolve investigar aquele fenômeno das mesas girantes, mas com todo o rigor de um cientista. Em questão de 2 anos, essa pesquisa transforma ele completamente. E aí ele publica o Livro dos Espíritos, dando o pontapé inicial para o espiritismo. A morte dele em 69 foi súbita e deixou muita coisa por fazer, é verdade. Mas o legado, esse já estava mais do que consolidado. Ok, agora vamos entrar no coração da doutrina. A primeira parte do livro é praticamente um manifesto, sabe? A tal da profissão de fé espírita raciocinada. É aqui que o Kardec resume os pilares do pensamento dele de um jeito bem claro, bem direto ao ponto. Para a gente conseguir entender a comunicação com os espíritos, tem um conceito que é fundamental: o perispírito. Pensa nele como se fosse uma ponte, um intermediário. Segundo Kardec, é um tipo de corpo semimaterial que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. É justamente esse elo que permite a interação entre os dois mundos e que, no fim das contas, está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Logo depois, vem a ideia do livre-arbítrio. Para a doutrina espírita, não existe essa de destino traçado, pré-determinado. Nada disso. O espírito tem total liberdade para escolher entre o bem e o mal. E são exatamente essas escolhas feitas vida após vida que vão definir o ritmo do nosso progresso, tanto moral quanto intelectual. E uma coisa leva a outra, né? Isso nos leva direto para a jornada da alma. A ideia central do espiritismo é que a gente é criado simples, ignorante, sem saber muito bem o que é certo ou errado. Aí, através de várias reencarnações, o espírito vai aprendendo, evoluindo, se limpando das imperfeições. Cada vida é como se fosse um novo dia na grande escola da existência, cheia de lições para a gente aprender, até um dia alcançar a tal da perfeição relativa. E para a gente entender bem a proposta espírita, o Kardec foi muito didático. Ele colocou tudo em perspectiva. Ele basicamente compara a visão espírita com outras 4 grandes correntes de pensamento sobre o destino da alma. Tem o materialismo, por exemplo, onde tudo simplesmente acaba com a morte, ou a visão dogmática, que diz que o nosso destino está selado depois de uma única vida. Ao fazer essa comparação, ele não está só defendendo o espiritismo como uma crença, mas como alternativa que, para ele, era a mais lógica e, para muita gente, a mais consoladora de todas. Beleza, a parte filosófica está entendida, mas, e na prática? Como é que o mundo espiritual interage com o nosso mundo, o mundo material? Pois é, o livro mergulha fundo nisso também, explicando em detalhes as manifestações e o papel fundamental dos médiuns nesse processo. Olha, um dos conceitos mais fascinantes que tem ali é o da emancipação da alma. A obra explica que, quando a gente dorme, nosso espírito se liberta, parcialmente, claro, do corpo. E nesse estado ele viaja, encontra outros espíritos, vive experiências lá no mundo espiritual.
Os sonhos, então, seriam o quê? Seriam as lembranças, muitas vezes meio bagunçadas, dessas viagens noturnas. E quem faz a ponte para essa comunicação toda acontecer? Os médiuns. Mas o Kardec não enxergava a mediunidade como uma coisa única, fechada. Para ele, era um verdadeiro leque de habilidades. A variedade é enorme. Vai desde a capacidade de ouvir ou ver espíritos, que são mais passivas, até habilidades como a cura ou a psicografia, que é quando o médium escreve mensagens ditadas por eles. Cada tipo de mediunidade revela um jeitinho diferente de interação entre os nossos dois mundos. Chegando na parte final do livro, essa é talvez a mais reveladora de todas. Porque aqui a gente não vê só o codificador, o organizador da doutrina. A gente vê o homem por trás da obra. É o Kardec compartilhando os planos dele, as preocupações, a visão estratégica que ele tinha para o futuro do espiritismo. E o objetivo final do Kardec, olha, não era pouca coisa não. Era algo bem ambicioso, a regeneração da humanidade. Ele tinha a convicção de que, conforme os princípios espíritas fossem sendo mais bem compreendidos e principalmente vividos no dia a dia, a moral da sociedade ia se elevar. E isso, naturalmente, levaria a um mundo muito mais justo e fraterno. E tem essa mensagem que ele recebeu dos guias espirituais que é muito, muito reveladora. Ela mostra o tamanho da responsabilidade que o Kardec sentia nas costas. Ele foi avisado, sabe, sobre todos os desafios que ia enfrentar, o ódio, as calúnias, até mesmo traições. E o recado era claro: o sucesso da missão dependia totalmente da coragem, da perseverança e da abnegação dele mesmo. O livro também dá uma olhada no futuro da Terra, mas talvez não do jeito que muita gente imagina. A grande transformação que ele previa não viria de catástrofes, de eventos externos, viria de dentro para fora. Como? Através de uma renovação moral. A ideia é que uma nova geração de espíritos mais evoluídos começaria a encarnar no planeta, e com isso eles iriam elevando, aos poucos, a consciência da humanidade inteira. E olha que interessante. Um pouquinho antes de morrer, o Kardec estava focado num ano específico, 1868. Foi nesse ano que ele desenhou o plano final dele para o futuro. Ele sabia que não ia estar por aqui para sempre, né? Então ele projetou uma espécie de comissão central para administrar o espiritismo. O objetivo era claríssimo: garantir que a doutrina se mantivesse unida e que o trabalho continuasse mesmo depois que ele partisse. Foi, na prática, o testamento administrativo dele. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Essas ideias do Kardec, todas reunidas e publicadas só depois da morte dele, ideias sobre a alma, sobre evolução moral, sobre o futuro da humanidade, elas continuam gerando muito debate. E aí, mais de 150 anos depois, fica a pergunta no ar: qual é a relevância desses conceitos todos hoje, num mundo que é tão, mas tão diferente daquele em que eles foram escritos? A resposta para isso, bom, talvez ela esteja naquela busca por sentido, que nunca acaba e que define tanto a nossa experiência humana.